E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, criticou a divulgação de mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro. Nas redes sociais, o decano afirmou que a exposição de diálogos privados representa uma violação ao direito à intimidade. Segundo o ministro, a divulgação de conversas sem relação com eventuais crimes ultrapassa os limites da Constituição. Abro aspas aí para um trecho da declaração do ministro Gilmar Mendes. A exposição pública de conversas de cunho estritamente privado, desvinculadas de qualquer ilicitude, constitui uma gravíssima violação ao direito à intimidade e uma demonstração de barbárie institucional que transgride todos os limites impostos pelas leis e pela Constituição. Fecha aspas. O ministro também relacionou o episódio à Semana do Dia Internacional da Mulher, ao destacar que partes das conversas divulgadas envolvem diálogos entre Vorcaro e a namorada Ana. Eu não li a declaração completa, mas quem quiser checar na rede social do perfil do decano do Supremo, Gilmar Mendes, está lá, né? Ele espontaneamente veio a público na sua rede social para dar um pitaco em relação a esse caso do Master. Paula, eu vou concordar com o ministro Gilmar Mendes, mas não é concordar com ele, é concordar com a nossa Constituição e com a premissa de que se mensagens que não cabem no escopo investigativo de uma operação, elas não precisam ser publicizadas. O curioso dessa manifestação do ministro Gilmar Mendes, eu acho, né, até que provem o contrário, a gente não sabe se a moça está envolvida nesses esquemas todos ou não. Mesmo assim, são mensagens íntimas, de cunho íntimo, da vida privada do Vorcaro e a noiva, namorada, não sei. Agora, o curioso da manifestação do Gilmar Mendes é que ele escolheu uma manifestação sobre o direito à privacidade, o direito à intimidade, mas não fez manifestação nenhuma sobre as mensagens de visualização única do ministro Alexandre de Moraes, ou outras tantos absurdos que ele poderia ter escolhido para se manifestar. O contrato de 129 milhões de Viviane Barsi, tudo, olha, uma infinidade. Por quê? O que ele poderia questionar, por exemplo, o que o ministro Alexandre de Moraes deveria bloquear, recebendo aquela mensagem no dia da prisão de Daniel Vorcaro, 17 de novembro de 2025. Mas não, ele resolveu escolher aquela que ele sabe que não vai colocá-lo em maus lençóis. É curioso como eles adoram o holofote, eles adoram o microfone, eles adoram falar, mas o Augusto estava falando, né, das entrevistas coletivas, que é o que a gente vê aqui nos Estados Unidos com essa administração Donald Trump, coletivas. Do Donald Trump, do Marco Rubio, do Pete Hegseth, coletivas. Eles falam, respondem, perguntam, é réplica, é tréplica e assim segue. Agora, na atual conjuntura desse furacão político, porque é político, mesmo envolvendo o Supremo Tribunal Federal, os microfones sumiram, os holofotes sumiram, as palestras sumiram. O ministro Alexandre de Moraes sumiu da vida pública. Ele que sempre esteve à frente de um microfone e de um holofote. Tem muita gente para prender, tem muita gente para multar, fazendo gracinha. Sumiram. Diga, Marcília. O Gilmar Mendes, né, Paula, ele tem duas dimensões. Tem o que ele diz, e a Ana analisou muitíssimo bem, e tem o que está por trás do que ele diz. Sempre tem uma dimensão que a gente precisa analisar, né, de uma possibilidade que ele queira dar alguma pista. E eu fico aqui apenas temeroso de que ele esteja... Porque é muito difícil acreditar que ele está preocupado mesmo com o Dia Internacional da Mulher, com a mulher do Vorcaro que foi exposta. Eu acho que o Gilmar Mendes tem preocupações um pouco diferentes dessas, pelo seu histórico, inclusive.
Mas, e por isso que me suscita a possibilidade que ele esteja de olho em outra coisa. Eu não sei se eles não estão se preparando, o Gilmar, em nome, porque ele é o decano, em nome do STF, se preparando, se armando para jogar adiante a isca de uma possível anulação do Master por meio dessas questões todas que ele contesta nesse tweet que vocês leram. E até mesmo outro bastidor que hoje surgiu sobre o STF, de que os ministros estariam também se armando contra a Polícia Federal, buscando evitar ou desmantelar a concentração de poder que hoje existe na Polícia Federal. Quando a Polícia Federal estava concentrada e submetida ao STF para perseguir velhinha que tuitava, eles achavam uma maravilha a concentração de poder na Polícia Federal. Agora não, agora virou um problema porque eles são os investigados ou os alvos. E aí esse é o problema, né? A gente precisa, tanto a imprensa quanto a sociedade civil não podem recuar. E se não recuarem, nós temos dessa vez como ir adiante e fazer com que as pessoas sejam punidas e não sejam mais desprunidas, que é algo que no Brasil a gente criou. O descondenado, o desliquidado e o desprunido pelas aberrações que esses ministros fizeram com a Lava Jato. Puniram e depois despruniram os vilões, os corruptos. Espero que não seja essa a armação que esteja em curso por trás desse discurso do Gilmar. Estejamos, como sociedade civil e imprensa, atentos a isso. O Marcílio, isso me lembrou aquela reunião secreta dos 10 ministros que resultou na saída do Dias Toffoli, né, um vazamento daquela reunião em que os ministros ali demonizaram em vários momentos a Polícia Federal, né? Então já tem um processo em curso, vamos dizer assim, e o tweet do ministro Gilmar Mendes pode ter também essa função de engrossar esse caldo. Exatamente.